Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é o primeiro de uma série de 6 vídeos a respeito do Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, nossa primeira leitura conjunta. Eu fiz um videozinho esclarecendo como funcionariam as leituras, como funcionaria a organização dos capítulos. Eu vou deixar linkado aqui em cima, então se você está chegando agora, vai lá no videozinho e depois volta para a gente começar a discussão sobre essa obra tão importante. Se você está lendo, se você está conseguindo acompanhar a leitura, me fala aqui nos comentários o que você está achando, quais são suas impressões, enfim, fala um pouquinho de como que você está se sentindo em relação a essa obra tão necessária e tão transformadora que é O Segundo Sexo. O livro ele está organizado em 2 volumes. O primeiro volume se chama Fatos e Mitos e o segundo volume se chama A Experiência Vivida. O primeiro volume ele está organizado em 3 partes menores e hoje a gente fala da primeira parte, que é Destino, depois tem a segunda parte, que é História, e por fim, os mitos. A gente também fala um pouquinho da introdução, porque ela é bastante importante. A parte que a gente trata hoje, Destino, está organizada, por sua vez, em 3 capítulos, que é os dados da biologia, o ponto de vista psicanalítico e, por fim, o ponto de vista do materialismo histórico. Logo na introdução, a Simone de Beauvoir vai apontar uma série de questões bastante importantes para a gente compreender a obra como um todo. Então ela começa tratando que falar sobre feminismo em 1949, falar sobre a questão da mulher em 1949 já dá um certo enfado, já dá um certo cansaço, porque as mulheres estão meio que cansadas de ouvir sobre isso, já ouviram muito sobre, então já é hora da gente abordar um outro assunto. Então ela já começa abordando esse tema meio que com um tom de irritação, com uma ironia em relação a estar falando sobre feminismo ainda em 1949. E ela vai repetir uma pergunta várias vezes na introdução, que é: o que é uma mulher? Então ela começa, a sua primeira importante pergunta de O Segundo Sexo é: o que é uma mulher? E ela vai tentar responder essa e outras questões que ela vai lançando em relação a esse mesmo tema, a mulher, ao longo dos capítulos, ao longo do livro de modo geral. Então quando ela pergunta o que é uma mulher, ela vai partir de um paradoxo. Então ela pensa: bom, será que para ser mulher basta nascer com vagina? Bom, se ela fala então, se ela parte da ideia de que nascer fêmea não é suficiente para que essa pessoa seja considerada uma mulher, ela vai perguntar então o que é necessário ou o que basta para que uma fêmea seja considerada uma mulher. Aí ela vai dizer: basta uma saia frufru, basta uma certa roupa, basta um certo comportamento? E ao mesmo tempo ela já vai dizer que não, porque mesmo essas mulheres que tentam corresponder a esse ideal de feminilidade, ainda não são consideradas mulheres completas ou não são consideradas sujeitos completos, ao contrário do homem. Então é como se na sociedade existissem 2 seres, esse homem, que é esse sujeito complexo, e a mulher, que ela é elaborada, ela se elabora a sua própria subjetividade a partir desse outro, a partir desse sujeito que é complexo. Então a gente tem 2 categorias bastante importantes aí, que é a categoria de eu, do sujeito, o homem, e a categoria de outro, que é onde está a mulher, que vai ser sempre elaborada a partir dessa imagem, a partir de uma imagem completa e definida. Finalizando a introdução, ela vai lançar uma nova questão. Bom, para que exista o eu e para que exista o outro, é necessário que esse outro tenha, de certa forma, aceitado essa relação, que ele compactue com essa relação. E o que ela vai responder ao longo do livro é exatamente isso. Bom, quais foram os caminhos, quais foram os percursos, qual foi a história que levou as mulheres a aceitarem essa relação? O que fez, então, com que surgisse essa condição da mulher, dessa mulher objetificada, de uma mulher assujeitada nessa relação de eu e de outro. O primeiro capítulo da primeira parte é intitulada Os Dados da Biologia, e nessa parte a Beauvoir vai falar a respeito de como que o patriarcado vai interferir na compreensão das relações de reprodução, nos aspectos biológicos da relação entre homem e mulher. Então ela começa falando o quê? Quando o homem assume o seu lugar, quando ele fala eu sou um homem, ele se inscreve na natureza. E quando a mulher fala eu sou uma mulher, ela assume a sua condição diante de uma sociedade
patriarcal. Então ela vai começar tratando dos aspectos da reprodução, por exemplo. Então ela fala que em sociedades primitivas acreditava-se que o homem não tinha um papel determinante no processo de reprodução. Já quando a gente está numa sociedade patriarcal, a gente vai ter algumas ideias bastante machistas sendo implementadas, que é a ideia, por exemplo, de que a mulher carrega o fruto do homem. Então tudo isso, esses aspectos da reprodução se alteram quando a gente está numa sociedade patriarcal. Ela vai citar Hipócrates, inclusive, que defendia a existência de dois tipos de sêmen. Um sêmen forte, o masculino, claro, e um sêmen fraco, que era o sêmen da mulher. Mais adiante, quando se comprova que o óvulo é ativo, a leitura em relação a esse processo vai se dar de uma outra forma. Vai haver uma comparação entre a inércia do óvulo e a atividade do espermatozoide. Então ela começa fazendo uma série de reflexões em relação a esses dados da biologia para mostrar basicamente que os dados biológicos eles não são necessariamente dados, mas que esses dados eles são sempre interpretados à luz do patriarcado. E também ela mostra que a partir do momento que você analisa esses dados sem ser por uma perspectiva patriarcal, você consegue comprovar que não há desigualdade entre os sexos que seja comprovada ou que seja atestada pela biologia. Ela diz então que no campo da biologia não há superioridade de um dos sexos na perpetuação da espécie, e mesmo que houvesse, né, quando a gente fala de sociedade, a gente não fala de uma espécie que é abandonada à própria sorte na natureza. A gente está falando de costumes, de práticas, de uma cultura que se aprende, e é justamente isso que caracteriza uma sociedade. Quando ela fala dos aspectos biológicos, ela vai ressaltar um aspecto bastante importante, que é o aspecto da força física, né, que ela vai abordar mais adiante quando ela estiver falando do materialismo histórico. Mas ela trata que quando a gente fala de diferenças biológicas, a gente precisa falar de um aspecto bastante importante, que é a diferença de forças físicas entre homens e mulheres, que geralmente o homem tem mais força do que a mulher, mas essas relações podem se alterar dependendo da necessidade, dependendo da sociedade, dependendo do sujeito. Ela finaliza o capítulo então perguntando o que a humanidade fez da fêmea humana. E essa pergunta ela vai ser respondida em grande parte no segundo capítulo, que é o ponto de vista psicanalítico. Nesse capítulo ela vai definir a existência de dois corpos, basicamente. Um corpo físico, que é esse explicado pelos dados da biologia, e um corpo vivido, que ela vai explicar à luz de como que os sujeitos se tornam sujeitos, o que nos constitui, o que forma a nossa subjetividade. Então ela vai dizer que a mulher, ela se torna mulher a partir do momento que ela se sente mulher. Ela usa como exemplo o clitóris, que ela vai dizer que é uma parte do corpo da mulher que biologicamente não tem grande relevância, mas que para esse corpo vivido ele é fundamental. Ainda no segundo capítulo, sobre a psicanálise, ela vai retomar Freud para explicar como que se desenvolve a relação erótica nos sujeitos. Então ela vai dizer que para o homem essa relação se desenvolve dentro de um processo muito mais simples. Então ela vai dizer que o homem ele vai partir, né, o sujeito masculino ele vai partir de uma relação autoerótica, ou seja, do seu prazer consigo próprio, e depois ele vai passar por uma relação heteroerótica, quando ele vai buscar esse prazer no outro, enquanto que a mulher, além dela fazer esse processo do autoerotismo para o heteroerotismo, enquanto que a mulher também vai precisar fazer uma outra alteração, que é a relação clitoridiana para a relação vaginal, ou seja, ela deixa de encontrar prazer apenas pelo estímulo externo e ela também vai precisar buscar estimular esse prazer pelo estímulo interno. E aí dentro desse processo ela vai defender que a mulher tem muito mais chances ou muito mais possibilidades de desenvolver neuroses do que o homem, justamente porque o seu processo de desenvolvimento do erotismo é muito mais complexo. Mais adiante, ainda tratando da obra de Freud, ela vai retomar o complexo de castração. Então ela vai dizer que para o Freud as meninas se sentem, né, tem esse complexo da castração a partir do momento que percebem que não tem o pênis, mas a Beauvoir ela vai defender a ideia de que não é exatamente a falta do pênis que vai desenvolver esse complexo na menina, mas sim ela vai se sentir assim a partir do momento que ela perceber que ela não tem uma série de privilégios que os meninos têm apenas por não ter o pênis.
Ainda no capítulo sobre psicanálise, ela vai tratar bastante a respeito da ideia de liberdade. Então ela vai dizer que um sujeito que busca a sua própria liberdade é um sujeito que vive também em angústia, já que quando a gente busca a nossa liberdade, a gente também lida com uma série de possibilidades que essas liberdades vão nos proporcionar. Então ela vai dizer que o sujeito que busca constituir, né, a sua liberdade, ele vai ser esse sujeito que vive em angústia, e é justamente por isso que tanta gente foge desse processo. Porque quando você se aliena, quando você busca em alguma coisa que não é exatamente você, você vive sem essa angústia, ou vive menos com essa angústia. Enquanto que para a mulher esse processo é extremamente complexo, porque se assumir enquanto mulher ou se admitir enquanto mulher é admitir ao mesmo tempo que você é alguém que tem menos valor dentro de uma sociedade patriarcal. No terceiro capítulo dessa primeira parte, intitulado O Ponto de Vista do Materialismo Histórico, Beauvoir vai falar a respeito das relações de trabalho entre homens e mulheres e também vai defender mais enfaticamente a sua ideia de que a humanidade não é uma espécie, mas é um dado histórico. Então ela diz, por exemplo, que a humanidade, ela não está à mercê da natureza como os animais. A gente toma a natureza para si, a gente decide aspectos relacionados à natureza e a gente não sofre passivamente os efeitos da natureza. Ela vai retomar novamente a diferença de força física entre homens e mulheres. Então ela vai dizer que em sociedades menos desenvolvidas tecnologicamente, a força física ela é um fator determinante, porque ela é muito importante para um grupo mostrar sua força em relação a outro grupo. Então a força física ela é um fator determinante. Em sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente, essa força física ela já não é, ela deixa de ser então um fator determinante. Ela vai retomar a obra A Origem da Família, então, para mostrar como essas relações de trabalho entre homens e mulheres foram se alterando ao longo da história. Ela vai dizer que na Idade da Pedra o homem saía para caçar e pescar por ter mais força física e a mulher ficava em casa, mas ela tinha uma função. Além de cuidar da casa, além de cuidar dos filhos, ela desenvolvia vasilhames, cuidava das plantações, ou seja, cada um tinha um papel determinante, mesmo que com forças físicas diferentes, cada um tinha um papel determinante para a manutenção da família. Depois, com a expansão da agricultura, esse cenário vai se alterar drasticamente, justamente porque a partir do momento que a agricultura começa a ser expandida, a mulher, por conta de sua força física menor e por conta de suas outras atividades, ela não dá conta de desenvolver sozinha essas atividades, enquanto o homem sai para caçar e pescar. Então ela vai dizer que vai acontecer uma alteração nesse cenário, que é a escravização de homens por outros homens. Então os homens com mais condição vai escravizar outros homens e por conta disso a mulher também vai passar a ser a sua subordinada, porque ela começa, a partir do momento que começa a ser desenvolvida a ideia de propriedade privada, os homens eles vão ser proprietários de outros homens e por consequência também vão ser proprietários da mulher, porque ela deixa justamente de ter uma função determinante dentro da estrutura familiar como ela tinha anteriormente. Ela vai dizer que quando a gente começa a evoluir, quando a sociedade começa a se desenvolver, a mulher ela vai começar a ter direitos jurídicos que ela não tinha anteriormente. Ela vai sair para o mercado de trabalho, ela vai desenvolver atividades que ela não desenvolvia antes, ela vai ocupar esse espaço externo, esse espaço público que antes pertenciam somente aos homens, mas essa situação ainda não vai promover igualdade, ou a condição da mulher ainda não vai se modificar. E essa situação não vai se modificar justamente pelo fato de que mesmo que a mulher tenha conquistado esse espaço público, mesmo que a mulher tenha ido para o mercado de trabalho, mesmo que a mulher tenha alcançado direitos que ela não tinha anteriormente, ela não vai romper completamente com esse seu espaço anterior, com o espaço do lar. Então ela ainda vai continuar sendo responsável pela criação dos filhos, pelo cuidado da casa. A maternidade ainda não é considerada um trabalho, então quando a mulher precisa se ausentar do mercado de trabalho para ficar em casa, é como se ela ficasse em casa ociosa, como se ela não ficasse em casa produzindo, justamente porque a maternidade, o maternar não é considerado uma atividade, não é remunerado, então não é considerado um trabalho. Ela vai concluir então que nesses 3 capítulos nem a biologia, nem a psicanálise e nem o materialismo histórico que diz respeito a esse coletivo
vai ser suficiente para responder essa sua pergunta inicial: o que é uma mulher? E não vai ser suficiente justamente porque a ideia de força muscular, do falo, da ferramenta, do trabalho, eles vão sempre se desenvolver no mundo de valores. São os sujeitos que atribuem valores para esses elementos. Esses valores, eles não são atribuídos biologicamente. Então, esses valores são atribuídos numa perspectiva por meio de um projeto, né? Por meio de um projeto patriarcal. Bom, essa foi a nossa discussão sobre a primeira parte de O Segundo Sexo, intitulada Destino. Me falem aqui se vocês estão conseguindo acompanhar a leitura, o que vocês estão achando da escrita de Beauvoir, e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e até a próxima!